Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai falar sobre o papel das mulheres nos editoriais científicos, tá? Hoje é Dia Internacional da Mulher e eu vou trazer um artigo falando sobre qual é a influência das mulheres nesses editoriais. Antes de falar sobre isso, eu preciso explicar para vocês, para quem não entende aí da área, como que funciona a questão do editorial. Quando você escreve um artigo científico, você envia ele para uma revista, ele vai ser aceito por um editor, e esse editor ele vai mandar o seu artigo para outras pessoas que entendem do assunto que você está falando. São os referis, né? Os revisores do seu artigo. Essas pessoas eles vão ler, vão dar a opinião delas. Esse artigo com as opiniões ele vai ser voltado ao editor, e o editor ele vai julgar se as opiniões dos referências ali são válidas, se você vai mudar alguma coisa no seu artigo, se o artigo é aceito direto, se ele vai ser rejeitado. Então, o papel do editor, da comissão de edição aí, para os aceites do artigo, são muito importantes nas ciências, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tudo bem? Se você não conhece o canal, se inscreva, deixe seu like, eu estou aí sempre falando notícias de ciências. Muito obrigado se você está assistindo. Se você é mulher, parabéns para você, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vocês merecem mais do que parabéns, né? A gente vai ver aí pelo vídeo. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Gente, então vamos começar aí a falar sobre esse estudo, né? Esse letter não é um artigo mesmo propriamente dito. Letter é uma carta que alguns editores das revistas escrevem sobre algum assunto, tudo bem? Ele saiu aqui, ó, este ano na Academia Brasileira de Ciências, então são dados atuais aí que os pesquisadores colocaram, e ele fala sobre as decisões editoriais continuarem sendo uma tarefa masculina. A gente vai ver com os gráficos que os autores colocaram aí nesse letter, que é impressionante o papel da mulher na ciência, ainda como é muito pequeno nesses editoriais, tá? Aqui também tem o nome dos autores, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link com o artigo na íntegra, para você ir lá e ler o artigo na íntegra aí. Lembrando também, gente, que esse artigo ele está em inglês, e eu coloquei aqui, claro, em português, para facilitar a passar a mensagem do artigo para vocês, tudo bem? Então vamos lá. O que os pesquisadores fizeram, gente? Os pesquisadores, eles investigaram em 50 revistas científicas. Como eles selecionaram essas 50 revistas científicas? Eles pegaram revistas que tinham esse termo aqui, ó, biotecnologia, em seus títulos, tá? Eles pesquisaram nessas 50 revistas quais eram as que tinham mulheres como editoras-chefe e mulheres no corpo editorial aí dessas ciências, tá? Dessas revistas. Por que isso? Porque os autores, aqui são palavras dos autores que eu estou colocando sempre aqui. Eles comentam que desde os anos 90, o papel das mulheres aí, o número de pesquisadoras vem aumentando, mas ainda está longe de ter uma equidade de gênero aí na questão dessas comissões editoriais. Igual eu falei lá na abertura do vídeo, é muito importante, são muito importantes essas comissões editoriais aí. Olha os resultados que eles encontraram das 50 revistas que eles procuraram então aí, ó. Apenas uma revista, gente, uma revista tinha uma mulher como editora-chefe, tá? Então aí, ó, 1 ou 2% tem o papel feminino aí. Olha o tamanho ninho da mulher como editora de uma revista. Uma mulher das 50. 5, né, dividiam entre pesquisadores, então tem 2 editores-chefe lá. Então só 5, e o restante aí, 44 das outras revistas, 44 revistas, eram só editadas por homem. O editor-chefe era homem lá. Então aqui já é um papel, já é uma diferença absurda. Eles também pesquisaram na comissão editorial e viram também, ó, que o papel da mulher também continua super pequeno, 17,7% só das mulheres tem o papel aí na comissão editorial, tem mulheres na sua comissão editorial, o que é muito pouco, né? Apesar de ter mulheres, o número de pesquisadoras aumentando aí, a gente tem aí nessas comissões editoriais um papel da mulher muito pequeno, infelizmente, tá bom? E aí, outras revistas, segundo os autores, outras áreas também têm essas
desigualdades aí, como por exemplo as áreas de medicina e farmácia, áreas de gestão, áreas de ecologia, pediatria e neurologia também apresentarão aí, se fizerem pesquisa, ele coloca referências lá de pesquisadores que já viram isso daí, diferenças, muita desigualdade entre homem, masculino e feminino ali, né, no corpo editorial dessas revistas aí. Tudo bem? E o autor diz também que, aqui é a frase descrita totalmente pelo autor aí, ele coloca aí, ó, corremos o risco de dizer que encontraríamos resultados muito semelhantes na maioria das áreas de pesquisa, não só nas áreas de ciências aí, né, mas também ele coloca uma exceção em viés feminino claro aí, como por exemplo a área de enfermagem, isso não seria observado, tá? Então as comissões editoriais ainda são um ambiente predominantemente masculino e as mulheres perdem muito aí, por enquanto, nessa área, a questão da igualdade de gênero aí, tá? Aí o autor coloca algumas perguntas aí, no final desse letter ele coloca algumas perguntas, por exemplo, né? Tal subrepresentação de mulheres em conselhos realmente importa? E o autor próprio já responde essas perguntas, eles colocam sim, essa subrepresentação deve ser evitada, né? Isso daí mostra, que agora é o que eu estou falando, isso mostra que a questão do machismo ainda é estrutural mesmo, e a gente tem que combater isso para tentar aumentar a equidade entre os gêneros, com certeza, que seria o perfeito aí, tudo bem? Outra pergunta que o autor coloca é: todos reconhecemos o tamanho do problema ao nosso redor? Provavelmente não, mas é mais fácil se tornar complacente, né? Provavelmente não, isso daí é até um dado que eu não sabia até eu fazer esse estudo, procurar para passar para vocês, eu não sabia dessa porcentagem, né? Então, por que não tem isso? A gente vai ver ali na frente que as revistas elas não divulgam o seu corpo editorial, quantos por cento dele são mulheres, quantos por cento dele que são homens. Então, isso dificulta você saber se a revista tem um papel mais igual entre masculino e feminino. E também, se você souber, às vezes, se você quer publicar muito numa revista, ajuda a pessoa a ser complacente aí, né? Sei lá, se o corpo editorial de uma revista super importante, estou dando um exemplo aqui aleatório, tá? Da Nature, é só composto por homem, e você manda um artigo lá e seu artigo vai ser aceito, a pessoa vai tender a ser complacente com vou passar essa daí porque é uma parte que seria... deu uma travadinha aí, é uma coisa que seria muito do interesse do pesquisador publicar em certa revista, tudo bem? Eu acho que deu uma travadinha aí, mas eu estava falando da questão de ser complacente. Às vezes, se a revista for importante, né, e você conseguir o seu artigo publicado ali, às vezes facilita a pessoa ser complacente porque ela quer muito publicar naquela revista, uma revista de grande impacto científico, e isso daí vai contar para a pessoa não levar isso em consideração, infelizmente, tudo bem? E aí, por que isso acontece? Os autores comentam. No artigo, os autores comentam que isso acontece pela maternidade, pelo menos temporariamente, né? Mas não é um fato assim que leva a essa porcentagem. Existem outros motivos, ele deixa vago essa questão de outros motivos. Se você quiser escrever até embaixo que motivos vocês acreditam que sejam responsáveis por isso acontecer, né? Como eu já disse, eu acho que esse machismo aí, ele é estrutural, já vem do patriarcado de séculos passados, que a gente sempre viveu, né? E aí os autores colocam um ponto importante, que é o que as revistas podem fazer e os autores também podem fazer. Tá bom? Deu mais uma travadinha, eu não sei se vai continuar travado, como é que fica essa parte. E aí a gente vê a parte aqui, ó, o que a gente pode fazer para mudar isso, tanto a gente quanto os autores, né? Deu uma travada só porque eu estou repetindo, só eu não sei se voltou ou foi o vídeo. Mas os autores dizem que pode existir uma rotação entre pesquisadores masculinos e femininos como editor-chefe aí, né? Nessas posições aí de editor-chefe pode existir uma rotação. A revista pode obrigar agora, tipo assim, você é editor-chefe por um ano, foi um homem, agora tem que ser uma mulher. Isso daí facilitaria, então, melhorar esse gráfico, essa porcentagem. E outra também, essa daqui já é mais para os autores, né? Que as revistas aí, elas poderiam fornecer uma declaração que essa equidade de gênero foi levada em consideração para selecionar os membros do conselho editorial. A revista emitir essa declaração. Às vezes você entra lá na revista, na Nature, lá, de novo, na Science, a revista pode emitir essa declaração, assim, ó,
nós levamos em consideração a equidade de gênero para montar o nosso conselho editorial. Aí você entra na outra, não tem, você vai conseguir escolher, né? Vai falar assim, não, eu quero uma que leve isso em consideração. E aí o autor, ele pode ter essa questão também, ele pode trabalhar essa parte da escolha aí. Tudo bem? Lembrando, igual eu falei, a questão da complacência, né? Às vezes revistas de grande impacto podem ter só um corpo editorial masculino lá, e o pesquisador, ele precisando publicar, sendo uma boa revista, ele vai ser complacente com isso daí, né? Tô dizendo assim, é uma opinião minha, tá? Às vezes a pessoa vai ler e vai falar, não, não vou ser. Para terminar, eu vou colocar uma frase aqui dos autores. Aqui também tem a imagem, dentre os autores, duas são autoras aí, né? Camille Granado e Verônica Contini. E a frase que elas colocam lá, ou eles, os autores em geral, escreveram, né? É muito boa essa frase, né? Que acreditamos que além de mais mulheres fazendo ciência, também precisamos de mais mulheres tomando decisões editoriais. Tudo bem? Então é isso que eu queria passar, esse artigo, esse letter aí que eu queria passar para vocês. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. É isso aí, vamos tentar sempre, né? Aumentar o papel das mulheres aí nas ciências em todas as áreas, tanto na edição quanto na pesquisa, em tudo. Um abraço e valeu!